Meu nome é Rita Von Hunt, eu sou drag queen, arte educadora, colunista e apresentadora aqui no Brasil. Rita Von Hunt, seja muito bem-vinda. É, Você não imagina quanto eu estou feliz de poder te entrevistar é um aqui. prazer estar aqui, também estou muito feliz e acho que vai ser um papo muito legal. Vai sim. Rita, a gente está vivendo um momento de uma urgência de produção de conteúdo, uma urgência de conteúdos que também sejam relevantes. E o seu conteúdo chega nas pessoas, o seu conteúdo se mostra relevante nesse momento. E é Instagram, é televisão, é YouTube. Eu fico aqui pensando, isso me dá uma grande curiosidade de saber. Isso foi pensado? Esse impacto foi pensado? Ou foi algo que foi acontecendo? Porque você trafega por várias áreas do saber. Eu queria saber se essa comunicação virtual foi uma delas. Eu acho, talvez já me tenham perguntado alguma coisa nesse sentido. E a primeira coisa que me vem como resposta é que o trabalho que eu faço de arte e educação, ele é conteúdo e forma. No sentido de que eu tenho essa memória muito viva de professores e professoras que marcaram, assim, de forma decisiva a minha jornada educacional, acadêmica, etc. E mesmo escolar. E eu tenho essa memória também de amigos e amigas que são esses professores apaixonantes, Uhum. que os alunos lotavam sala, matérias que tinham que se inscrever, as turmas deles tinham 80 inscritos em vez de 30. E eu lembro dessa coisa em comum com todos eles, e tenho muitos amigos hoje que estão nessa área da comunicação social, ou de difusão de conhecimento, ou de educação popular, Uhum. e todos esses amigos, eles vieram das artes cênicas. Existe alguma coisa sobre entender que o processo de ensino-aprendizagem, ele passa por um encantamento da palavra. Uhum. Ele passa pela pausa bem feita, pela entonação que troca, pelo ritmo, cadência, por algum gesto que ajuda a compreender, e que tira talvez a pessoa que acompanha de uma posição passiva Uhum. Uhum. e que a coloca numa espécie de ponta do pé, sabe? De o que, Uhum. que vai acontecer agora? Como assim essa pergunta veio? O tom de voz mudou, será que é uma piada e eu não percebi? Sim, sim. Então, eu sinto que não é um projeto, no sentido de que ele não foi projetado, mas é um processo que Uhum. está acontecendo há muito tempo e que é a confluência de algumas características da minha jornada. Uhum. E que me parece que a arte foi fundamental. E a arte é imprescindível, Uhum. né? Eu não me vejo como uma educadora, ponto, mas como uma arte educadora. Uhum. Como alguém que depende não não apenas como meio, mas também como modo, mas também como operação, mas também como campo, Uhum. depende da arte. Uhum. Para falar sobre racismo estrutural no Brasil, eu volto no século XIX, nas instituições de belas artes Sim. brasileiras, vou falar sobre a redenção de Cã, Uhum. vou tentar mostrar como o que a gente entende por cultura, que é muito mais vasto do que as artes, mas como o que a gente entende por cultura nesse campo das artes é uma espécie de álbum, de fotograma dos valores e significados de um grupo em um tempo. Uhum. Então, a partir daí, né, que não é exatamente a história da arte, mas é uma contra-história da arte. Uhum. E a partir daí eu acho que eu consigo mobilizar nas pessoas uma percepção de que não existe valor assentado, de que tudo está em disputa o tempo todo. Uhum. E a partir desse momento, dessa compreensão, as pessoas entendem que é necessário tomar lado, né? Se os nossos conjuntos de valores e significados não são estanques, não estão dados, mas são resultado de um processo de embate, luta histórico, é necessário que a gente faça parte Uhum. desse embate. Ou melhor, esteja consciente de que faz parte, porque fazer parte todos fazemos, né? Sim. E nesse sentido todo que você está falando,
A gente pode entender a cultura como uma coisa comum, ordinária, ou a gente precisa ter essa noção da cultura como algo elevada, em oposição ao nosso mundo material aqui? Bom, você está sendo muito modesto ao não contar que você está citando o Raymond Williams, né? O Raymond é um crítico de cultura britânico que representa um corte epistemológico, né, na produção de saberes acerca dos estudos de cultura. Quem fundamenta uma nova matéria dentro das humanidades é o Raymond Williams e as pessoas que levarão adiante o projeto e o trabalho dele. E o Raymond tem esse ensaio que aqui no Brasil está publicado no livro Recursos da Esperança pela editora Unesp, que abre o livro, foi traduzido pela minha professora Maria Elisa Sevasco, chamado A Cultura é Comum, em português, em inglês é Culture is Ordinary. Ainda que haja algum chiado e ruído entre a noção de ordinário, né, em oposição a extraordinário. Não existe nada de extraordinário na cultura. E o Raymond é a primeira pessoa no mundo que está, ao menos dentro desse campo de estudo, né? Se a gente pensar que a antropologia já estava falando isso há algumas décadas, mas o Raymond é a primeira pessoa que está nesse campo de estudo, abrindo os nossos olhos para o fato de que a palavra cultura entra na língua inglesa por volta do século IV. E ela entra ligada ao plantio. Cafeicultura, apicultura, e a partir daí a gente entende cultura como cultivo. Na língua inglesa, um adjetivo comum para falar sobre uma pessoa erudita é cultivated, né? Uma pessoa cultivada. Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. O modo com o qual a gente altera o espaço, o modo com o qual a gente constrói e organiza cidades, sistemas, valores, é tudo cultura. E, portanto, a cultura é ordinária. A cultura é comum. Existiu, muito provavelmente existirá no mundo, uma outra vertente ou perspectiva de análise, de compreensão, que busca lançar um olhar que aparta cultura de sociedade. O Raymond Williams está fazendo uma batalha dentro de um campo conservador, por vezes reacionário, na Inglaterra, que é uma tradição de estudar a arte como se ela preservasse valores elevados de doçura de um grupo. Essa frase é do F.R. Leaves, Francis Raymond Leaves, que é o grande crítico de cultura até o Raymond Williams. A gente atribui a ele um método de análise de cultura chamado close reading, né? Essa leitura que se restringe ao que está na página. A perspectiva raimundiana, williamiana, é um corte epistemológico porque ela entende que a cultura é uma produção humana e que esse reino apartado de doçura é uma visão elitista, conservadora e que de alguma forma traça uma ideia que está enraizada em nós, de que o crítico é um sobre-humano, de que o intelectual, o artista, é alguém com uma sensibilidade à flor, e não é. Na maioria das vezes, é uma pessoa que nasceu em uma bolha de privilégio e que, portanto, pôde ser educada numa determinada direção. Não existe cultura como uma nuvem apartada do mundo, né, onde um depositário de ideias ficaria guardado. Mas a cultura é esse campo intrínseco à realidade. Em termos marxistas, a gente fala sobre base e superestrutura, infraestrutura e superestrutura. Sendo a primeira, a base, a forma com a qual a gente produz a vida. A superestrutura, a forma com a qual a gente atribui significado e leitura à vida. E elas estão interrelacionadas.
qualquer mudança na base opera uma mudança na superestrutura, e incursões da superestrutura podem apontar direções para a base, exercem pressões sobre a base. Por isso que os nossos sistemas de leis mudam com o tempo, porque o modo de produzir a vida muda com o tempo. Por isso que o nosso debate acerca de direitos humanos quais são os corpos que importam, quais são os corpos abjetos, quais são as vozes dotadas de saber, quem serão as pessoas ouvidas ou não. Tudo isso muda porque a nossa forma de organizar a sociedade muda. A cultura e aí talvez uma pessoa que tenha falado isso de uma forma muito, muito brilhante, um crítico de cultura norte-americano, o Frederick Jameson, ele diz que a cultura é o campo que liga história e consciência de classe. É que é impossível que a gente se posicione nas batalhas, que a gente entenda os processos, que a gente pense as direções por outro meio alternativo, que não seja a cultura. Né? Para além da cultura não existe nenhuma possibilidade de acessar valores e significados. A cultura carrega tudo isso. E essa ideia do artista com essa supersensibilidade, ela é histórica também, né? Perfeitamente, Ela vem de um período muito determinado, romântico. Por que você acha que ela perdura tanto? Por que cola tanto? Porque ela atende um interesse de poder específico. O artista como esse ser sobre-humano, e muita gente falou sobre isso, muita gente bacana, muita gente progressista, né? Como o artista sendo alguém dotado com as antenas do povo, né? E essa visão, ela é, além de perigosa, conservadora e reacionária. Um artista nada mais é do que alguém que teve a chance de. Teve acesso a um piano, teve uma flauta disponível, tinha tinta para brincar. Um artista é alguém que não foi privado de uma infância. Um artista é alguém que foi estimulado numa época. Né? Todos somos artistas. Né? Existe uma frase, talvez a única verdadeiramente utópica do Karl Marx, onde ele diz que numa sociedade emancipada, numa sociedade humana, a gente pescaria de manhã, produziria uma cadeira à tarde, trabalharia na construção civil à tarde, e à noite escreveria crítica literária. Numa sociedade verdadeiramente emancipada, todo mundo seria um artista. Sim. Todo mundo teria a possibilidade de cultivar em si habilidades artísticas. Né? E como todo mundo trabalharia, e o trabalho estaria melhor remunerado, melhor distribuído, a oportunidade de que a gente se juntasse para apreciar, fruir, viver arte, seria infinitamente maior. Uma coisa que me assusta um pouco também nesse mito romântico é que a própria história do artista, ela termina sempre trágica, né? E tira a participação dele também, né? Na própria história, digamos assim, ela sempre termina com uma tragédia, né? Com a própria autodestruição desse artista. Sim, existe esse artista... Bom, se a gente olhar num processo histórico, essa ideia ela vai começar a surgir a partir da modernidade. Né? A noção do sujeito em si mesmado, que é profundamente portuguesa, o Sá de Miranda escreveu sobre, o poema dele Comigo Me Desavim, século XV, já tem essa ideia de um sujeito cindido. Né? Essa ideia do artista como a pessoa capaz de olhar, sentir, pensar, organizar e externalizar em forma o conteúdo social, acarretaria numa espécie de desequilíbrio infinito. Né? Esse artista rumaria ao suicídio, e houve durante muito tempo, né? Estou falando com você e lembrando dos Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe.
que narra a história desse menino que se apaixona, não é correspondido, se suicida. O livro vira uma espécie de, não sei se posso chamar de blockbuster, né? Porque é anacrônico, mas o livro vira uma febre entre a juventude do século XIX e final, né, do 18, começo do 19, e a galera vai começar a se suicidar, né? Vai ter um surto de suicídio na Europa, inspirados pelo livro. E em algum lugar a gente ainda cultiva uma ideia de que o artista não ocupa o reino da razão. Só que, de novo, quando eu digo que isso atende interesses de poder, é porque a arte tem uma capacidade muito visceral de nos dizer coisas. E se os artistas não têm nada... Deixa eu ver como um conservador diria isso. Se os artistas não têm nada de prático a dizer, nada de técnico a dizer, nada de vida material a dizer, a arte continua sendo esse campo da perfumaria. É verdade. E até eu conseguiria identificar isso até na década de 90, né, no musical. Perfeito. Um rockstar, perfeito. Né? Um rockstar que não necessariamente da forma romântica, goetheana, mas destrói a própria vida ali de alguma forma. Sim, a Amy Winehouse. Amy Winehouse. E como mudou aquele discurso até o momento em que ela faleceu, né? O discurso era um, e depois isso se torna uma coisa outra ali, a partir do momento que ela falece, e totalmente focado em venda, né? Esse discurso vende muito. Exato. Isso é... No entanto, eu acho que a gente está conseguindo rumar para um lugar, ele ainda está preso em esferas, ele ainda atinge bolhas, mas já existe uma compreensão de que o que leva os artistas para esse lugar tem muito a ver com uma relação abusiva estabelecida com quem está em volta da arte, com a arte, e tem muito a ver com esse descompasso entre artista e realidade, como se o artista vivesse em outra realidade. Falando um pouquinho mais de música, eu acredito que, possivelmente na história, uma das vezes em que um fonograma de Bach, compositor, foi mais reproduzida foi quando uma das obras dele foi incluída num funk, que é o Bumbum Tantan. E foi um excerto, foi um trechinho, mas a música foi executada só no YouTube mais de 1 bilhão de vezes. Você acha que esse resultado estético e numérico poderia ter acontecido em outro lugar que não aqui no Brasil? É uma pergunta muito difícil. O brasileiro tem um traço cultural muito específico, que é não ter nenhum tipo de apreço por uma ideia retrógrada de alta e baixa cultura. Alguma coisa do brasileiro, e mesmo uma espécie de elite erudita, que a gente um dia teve, não sei se ainda tem no país, mas mesmo a nossa elite erudita sabia muito bem, os nossos primeiros músicos eruditos, eles aprendem música com os povos negros. Os nossos primeiros músicos eruditos no Brasil, eles vão experimentar instrumentos, tocar de forma distinta por causa da influência de uma música popular, né? A distinção erudito e popular já conta tudo o que a gente veio discutir aqui, né? Claro. Ela não existe. Claro. Mas, enfim, o brasileiro tem um traço quase constitutivo de quem ele é, de que pela falta de acesso e por um projeto de delapidação da capacidade de argumentar, pensar, ligar, refletir, a gente recebe valores, e o Roberto Schwartz, que é um grande crítico de cultura do Brasil, vai chamar isso das ideias fora do lugar. A gente recebe valores que estão em completo desalinho com a nossa vida. Então, o Brasil importa ideias liberais enquanto mantém mão de obra escrava no século XIX.
Então, como é um liberalismo com escravidão? É uma realidade brasileira. Sim. E os valores que aqui chegam, eles estão em descompasso com o que aqui acontece. Então a gente cria a pizza de estrogonofe, o sushi frito, Sim. e essa coisa é o que talvez faça com que a nossa expressão artística tenha esse quê de deslumbramento para as plateias mundiais. Não há artista que venha ao Brasil e que não saia daqui falando foi o melhor show da minha vida, foi o melhor concerto da minha... Porque a plateia lida com a obra em outro lugar. Né? Um rockstar vem para o Brasil e a plateia canta no lugar dele. E ele fala, como assim, né? A galera sabe a coreografia do clipe, faz junto. A gente lida com as coisas. E aí eu tô, claro, falando só sobre os aspectos bons. Existem infinitos aspectos ruins que uma síndrome do vira-lata opera essa lógica. Sim. A gente tem uma tendência infinita a colocar num pedestal, vangloriar o que vem de fora, ignorar o que está sendo produzido aqui dentro, etc, etc, etc. Mas um pouco por causa disso. O que chega para nós como alto valor de capital simbólico, chega para nós com um selo de importação. Vale muito mais um professor que cita textos em francês. Sim. É muito mais importante um musicista que tem um repertório composto de barroco alemão. Essa é a nossa, como opera o nosso sistema de valores e significados no Brasil. No entanto, acho que a gente deve prestar atenção para essa coisa, que eu estou chamando de coisa na falta de palavra melhor, de que a gente lida com isso quase com uma dialética da malandragem, sabe? É assim, é bar? E o que acontece se bar vira funk? Sabe? Então esse nosso desrespeito pela alta cultura é o que faz com que ela possa ser fruída por mais pessoas. É uma certa despreocupação com a tradição que aquilo envolve, né? Perfeito. A primeira vez que eu ouvi Bumbum Tantan, por exemplo, eu achei que era alguma referência asiática, alguma coisa assim. Depois eu fui sacar que estava ali mesmo um bar, que era mesmo, e foi ali provavelmente colado ali um trechinho e fez o beat em cima. Tem uma potência nisso também. Muito. Tem uma potência nisso. Muito grande. Esse desapego a essa tradição. E mais, basicamente, quando eu falo do Leaves e dessa ideia da Torre de Parnassus, né, desse artista e desse intelectual elevado e distanciado do mundo, existe aqui uma ideia de que talvez a cultura seja boa demais para o povo. E vale que a gente fale que hoje as nossas instituições que estão vivas, muitas delas, museu, conservatório, sala de espetáculo, mantém uma estrutura de muralha. Muito. Né? A arte é o que está aqui dentro, a cultura é o que está aqui dentro, e você de fora pede permissão para entrar via capital, via tempo, via deslocamento, né? Onde ficam os aparelhos de cultura nas cidades? Exatamente. No centro ou na periferia? E ainda existe em nós, mais uma vez, falando que cultura é sociedade, um sistema de valores que fala preserve, cerque, mure, isole, e deixe que apenas esse grupo tenha acesso a. Agora, o que acontece quando a gente rompe essas barreiras? Quando a gente dá ao povo o que é do povo? Quando a gente entende que cultura é comum? Sim. E também tem um lado que todas essas estéticas vão afetar de alguma forma negativamente, ou podem ser objeto de crítica de alguns aspectos dela, né? Na música de orquestra, por exemplo, é muito comum, muito direto, a gente identificar o elitismo que está presente ali, né? Em outras estéticas, a gente pode identificar outras coisas. Na sua visão, qual que é o melhor caminho para a gente entender esse impacto real que pode existir também negativo da cultura na sociedade? Eu acho que a perspectiva, e claro que eu estou fortemente influenciada por uma crítica de cultura de viés materialista,
mas a perspectiva que a gente deve ter com cultura é basicamente antropológica. A gente deve se preocupar em descrever antes de julgar, ou descrever antes de prescrever. A gente deixa de fazer profundos entendimentos quando a gente não leva em consideração que qualquer obra de arte, seja ela qual for, do grafite ao poema, passando pelo cordel e pelo frevo, qualquer obra de arte é uma cristalização em forma de um conteúdo social e histórico que decantou. Deixa eu ver como... E essa é uma frase do Adorno. Deixa eu ver como eu posso dizer isso em um exemplo concreto da nossa realidade. O funk é hipersexualizado. O funk não contém em si nenhum valor social. O funk é um estilo musical pedófilo. As novinhas tão sensacionais. E aí cabe que a gente entenda que a cultura de um grupo reflete os significados, valores e práticas de um grupo num tempo. As novinhas tão sensacional é a versão do século XXI para a Garota de Ipanema. Que são 3 velhos escrevendo sobre uma menina de 14 anos que atravessa uma praia. A cultura brasileira é pedófila. Existe um dado de pedofilia na cultura brasileira a qualquer momento que você olhe para ela. Machado de Assis escreveu Yaya Garcia, a história de uma menina muito antes dos seus 18, dos seus 16, que seduz e é seduzida pelo seu professor. Por um cara que joga xadrez com ela. E isso é o século XIX, isso é o 1800 no Brasil. Então, aqui está posto para a gente um dado que basta querer olhar. E ele está representado na alta cultura do Machado de Assis e na baixa cultura, para quem faz a distinção, do funk carioca. Né? E a gente perde quando não olha para a produção cultural como toda num mesmo lugar. Como a cultura sendo comum. Sim. Então, com tudo isso dito, seria uma ilusão a gente automaticamente atribuir à cultura um campo de progresso, né? Completamente, completamente. Sempre haverá um viés de cultura progressista e sempre, né, gente, a gente está no Brasil, né? A gente não acabou de ter... Primeiro, o ministério foi destruído. Ele vira uma secretaria. Ele vira uma pasta dentro de outro ministério. A gente teve um secretário de cultura no Brasil que reencenou um discurso do Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista de Hitler, que reencena as palavras. A nova arte brasileira será sobre Deus, família e nação, ou então não será nada. Qual é o progresso que existe nessa arte? Foi escolhido a dedo ali. Foi escolhido a dedo. Né? Foi escolhido a dedo. Né? Uma das primeiras, a gente pode chamar de pautas artísticas do Hitler, depois de virar o Führer, é fazer uma nova semana de arte. É instaurar o que vai ser a arte nazista. E essas pessoas, elas não são bobinhas. Sim. Elas sabem que quem controla a arte pode muito bem controlar uma grande parte da nossa capacidade de ver e sentir e pensar as estruturas de sentimento. Né? Por que os conglomerados de cultura são aparelhos ideológicos do Estado? Por que a gente fala sobre um quarto poder? Legislativo, executivo, judiciário e a mídia. Porque quem carrega, produz em massa imagem, opinião e texto pode comandar um povo. E onde que a gente encontra, então, esse potencial de transformar em satisfação coletiva, em esperança propriamente dita, ainda nas artes? Onde a gente encontra? Tem algum lugar que a gente ainda possa depositar na criação artística?
esse Tem, potencial de transformação? tem, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. O Raymond Williams encerra um livro dele do final dos anos 50, chamado Cultura e Sociedade, que é o livro que o torna canônico, dizendo alguma coisa como que eu vou citar de cabeça. Existem ideias que carregam consigo sementes de vida. Uhum. E existem outras ideias, talvez mais enraizadas no fundo das nossas mentes, que carregam consigo sementes de morte que podem vir a ser as sementes da morte geral. À medida do nosso sucesso, trabalhadores da cultura, cidadãos, progressistas, pessoas preocupadas com outra sociedade em outra direção, está em ser capaz de olhar, reconhecer, nomear e tornar possível o olhar, o reconhecimento e a nomeação comum destas sementes daquelas. O nosso trabalho, o trabalho da pessoa que lida com a cultura, o trabalho da pessoa que está inserida no campo da arte, é ajudar que toda sensibilidade consiga reconhecer o que é uma ideia com semente de vida e o que é uma ideia com semente de morte. Perfeito. Rita Von Hunt, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Foi um prazer. Prazer foi meu.